vai alto o dia. É nesta hora que me dirijo a Deus em oração, louvando-te e engrandecendo-te, Senhor. Já estive a fazer intercessão secretamente pelos meus irmãos que pediram orações pelos seus familiares e pelos seus doentes e por cada um de vós. Ouvir e escutar é oração. Esta é a hora do poder, onde Jesus Cristo disse que ia estar com os seus filhos, aqueles que o pedirem, cura, poder e fé e sabedoria, pois Jesus está connosco. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Muito bem-vindos a este dia de sábado. Bem-vindos a este novo sábado. Hoje iremos apresentar o tema Jesus é expulso de Nazaré. E gostaria de partilhar convosco este vídeo para o YouTube e para o Facebook. Então eu vou clicar ali no meu Facebook, onde vai ser transmitido em direto. Muito bom dia ao Facebook desse lado. Estão escutando Fernando Ferreira. Bem-vindos este sábado. Hoje iremos falar sobre Jesus quando foi a Nazaré. Querido Deus e nosso Pai, abençoar agora a Tua Palavra, que ela possa se revelar para nós gozo e alegria e sabedoria. Tudo peço e agradeço no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. E amém. Deus vos abençoe desde já com este resumo do culto que preparei para vós. Espero que aprendam com Deus, aprendam aquilo que também eu aprendi da tentação de Jesus, não, mas de Jesus expulso de Nazaré. Vou ler o primeiro texto que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 14 a 16. Vou ler estes 3 versículos. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, porque ele tinha vindo do deserto, da tentação do deserto. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E agora Jesus chegou a Nazaré, onde fora criado, e entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e aconteceu que lhe deram para ler um livro. E levantou-se para ler. Era costume. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito. É sobre este tema que eu vou me debruçar, que vou esmiuçar, como se costuma dizer, vou tentar esmiuçar o mais que puder, pela palavra de Deus, pelo Espírito de profecia, no desejado de todas as nações. Vou-me socorrer da sabedoria de Deus, pois é Ele o meu instrutor, o meu orientador, o meu professor de teologia. Obrigado, Senhor Jesus, por esse livro maravilhoso do desejado de todas as nações. Convido-vos a fazer comigo esta viagem naquele tempo onde Jesus foi a Nazaré. Olhando para Jesus, vemos que Jesus parecia um homem natural de Nazaré, e eles olhavam para ele e ficavam admirados. Não é este o filho de Nazaré? Quando um rabi se achava presente na sinagoga, esperava-se que dirigisse o sermão.
e qualquer israelita podia fazer a leitura dos profetas. Nesse sábado, Jesus foi convidado a tomar parte do serviço. Levantou-se para ler e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. O texto lido por ele era interpretado como se referindo ao Messias. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Se foram estas as palavras que ele leu. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e os olhos todos na sinagoga estavam fitos nele. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Jesus se postou diante do povo como vivo expositor das profecias, concernentes a si próprio. Explicando as palavras que lera, começou a explicar-lhes. Falou do Messias como de um libertador, dos oprimidos, dos cativos. Ele era médico dos aflitos, restaurador da vista aos cegos e revelador da luz da verdade ao mundo. Sua maneira impressiva e maravilhosa significação de suas palavras arrebentaram aos ouvidos dos ouvintes com um poder nunca antes por ele experimentado. A corrente de influência divina derribou barreiras das quais até ali eram impossíveis de botar abaixo. Viram qual Moisés o invisível. Sendo seu coração movido pelo Espírito Santo, respondia com fervorosos améns e louvores ao Senhor. Mas quando Jesus anunciou: hoje se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos, foram de repente levados a pensar em si mesmos e nas declarações daquele que lhes dirigia a palavra. E eles, israelitas, filhos de Abraão, haviam sido representados como em servidão. Tinha-se-lhes dirigido como presos. Jesus estava a dizer que eles tinham que os libertar, a serem libertados do poder do mal, como em trevas das trevas, e necessitados de luz da verdade. Eles não aceitavam isto. Eles não aceitavam porque pensavam e eram ensinados que eles eram a luz, que estavam livres da escravidão, da servidão do pecado. Seu orgulho ficou ofendido. Esta frase aqui devia sair todas as vezes que façam culto. Eles ficaram ofendidos, seu orgulho ficou ferido. Seu orgulho. E quantas vezes nós ouvimos palavras que nos ferem o orgulho? E eles, israelitas, filhos de Abraão, haviam sido representados como em servidão. Tinha-se-lhes dirigido como presos a serem libertados do poder do mal, como em trevas, e necessitados da luz da verdade. Seu orgulho ficou ofendido, despertaram-lhes os temores. As palavras de Jesus indicavam que sua obra, a de Jesus, por eles havia de ser de todo diversa do que desejavam.
seus atos deviam ser intimamente examinados. De Jesus, os seus atos, não obstante sua exatidão nas cerimónias exteriores, os judeus recusaram da inspeção daqueles puros, penetrantes olhos. Eles ficaram ofendidos. Quem é esse Jesus? Indagaram. Não é este o filho do carpinteiro? Está aqui os irmãos, estão aqui as irmãs, está aqui a mãe, não está aqui os seus vizinhos que conviveram com ele? Quem é ele? Não é um homem qualquer como nós. Aquele que reclamara para si a glória do Messias era o filho de um carpinteiro e trabalhara no ofício com José, seu pai. Tinham-no visto labutando acima e abaixo das colinas, conheciam-lhe os irmãos e as irmãs, bem como a sua vida de labores. Haviam-se-lhe acompanhado o desenvolvimento da infância, à mocidade e desta à varonilidade. Conquanto sua vida houvesse sido sem mancha, não queriam querer que ele fosse o prometido. Que contraste entre o seu ensino a respeito do novo reino e o que tinham ouvido dos anciãos. Nada Jesus dissera quanto a libertá-los dos romanos. Nada. Tinham ouvido falar de seus milagres e esperavam agora que seu poder fosse exercido para proveito deles. Não tinham visto, porém, nenhum indício nesse sentido. Ao abrirem-se a porta da dúvida, o coração endurece-lhes tanto mais quanto se havia, por momentos, abrandado há pouco. Satanás decidira que os olhos cegos não se abririam naquele dia. Energia nem almas cativas seriam postas em liberdade. Com intensa energia, operou para os confirmar na incredulidade, nas suas incredulidades dos judeus. Não fizeram caso do sinal já dado, que era quanto haviam sido comovidos pela convicção de que era o seu Redentor que se lhe estava dirigindo. Eles estavam a precisar deste Redentor, deste abre-olhos, de lhes dar a conhecer a verdade, a luz. Jesus lhe ofereceu então um testemunho da sua divindade, revelando-lhes os íntimos pensamentos. Sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter feito em Cafarnaum. E aqui começa Jesus a dizer que muitos foram curados fora de Israel e que não eram de Israel, mas que tinham mais luz do que o povo de Israel e estavam a aproveitar essa luz. Querem ver? Mais adiante diz assim: foi por esta mesma razão que nos dias de Eliseu os leprosos de Israel foram passados por alto. Mas Naamã, um nobre pagão, fora fiel às suas convicções que era direito, do que era direito, e sentir a sua grande necessidade de auxílio. Achava-se em condições de receber os dons da graça de Deus. Não somente foi curado da lepra, mas abençoado
com o conhecimento do verdadeiro Deus. Diz Helena White que para nós, nossa posição diante de Deus não depende da quantidade de luz que temos recebido, mas do uso que fazemos dela. Assim mesmo, o pagão que prefere o direito na proporção em que lhe é possível distingui-la, acha-se em condições mais favoráveis do que os que têm grande luz e professam servir a Deus, mas desatendem essa mesma luz. E por sua vida diária, contradizem sua profissão de fé. As palavras de Jesus dirigidas aos seus ouvintes na sinagoga foram um golpe na raiz de sua justiça própria, impressionando-os com a atroz verdade de que se haviam separado de Deus e perdido o direito de ser o seu povo. Cada palavra cortava como faca, como machado a raiz da árvore, ao ser-lhe apresentada sua verdadeira condição. Zombavam agora da sua fé, da fé que a princípio Jesus lhe inspirava, não admitiram que aquele que surgirá aqui, na sua pobreza, na sua singeleza, na sua humildade, fosse mais do que um homem comum, fosse mais do que aquilo que aparentemente era. Sua incredulidade dos judeus gerou a malignidade. Gera a malignidade também. Ainda hoje isso pode acontecer e acontece. Satanás os dominou e, irados, clamaram contra o Salvador. Haviam-se desviado daquele cuja missão era curar e restaurar, manifestaram então os atributos do destruidor. Quando Jesus se referiu às bênçãos dadas aos gentios, o feroz orgulho nacional de seus ouvintes despertou e suas palavras foram sufocadas num tumulto de vozes. Estão a ver a grande guerra que houve aqui? Houve barulho, houve vozes, tumulto de vozes, abafar a voz da consciência deles, abafando a voz do Espírito Santo. E este povo se orgulhava de observar a lei. Mas agora que seus preconceitos foram ofendidos, olhem aqui, estavam dispostos a cometer homicídio. A Assembleia levantou-se e, lançando mãos de Jesus, expulsou da sinagoga e da cidade, não só da igreja, mas da cidade, que era Nazaré. Todos pareciam ansiosos de o destruir. Vejam só a coça que queriam dar em Jesus. Impeliram-no para o alto de um precipício, intentando atirar-lhe dali abaixo. Gritos e maldições enchiam o espaço. Que terror! Alguns lhe atiravam pedras, quando, de súbito, desapareceu do meio deles os mensageiros celestes que haviam estado a seu lado na sinagoga. Permaneciam como em silêncio, mas apareceram aqui para salvar Jesus. Como ele no meio daquela turba enfurecida. Agora apareceram para o libertar. Rodearam-no
isolando dos inimigos e levaram-no ao lugar seguro. Vejam o ministério dos anjos aqui. Helena White explica melhor aqui. Assim protegerão os anjos a Ló, ou protegeram os anjos a Ló, conduzindo-os a salvos para fora de Sodoma. Foi, ou não foi verdade, que os anjos conduziram Ló, pegaram em Ló, anjos pegando em homens. Já repararam que desta vez Jesus também foi levado, não forçadamente, mas por necessidade. Mas Ló foi por urgente, por um propósito. Porque era teimoso Ló. E os anjos, quando veem que as coisas estão mal, eles interferem. Assim protegeram os anjos a Ló, conduzindo-o a salvo para fora de Sodoma, como Jesus foi conduzido para fora das mãos dos nazarenos, para fora daquelas cercanias. Assim defenderam Eliseu, na pequena cidade da montanha. Quando os montes que circundavam estavam cheios de cavalos e carros do rei da Síria e do seu grande exército, Eliseu viu as encostas mais próximas cobertas dos exércitos de Deus, cavalos e carros de fogo em torno do servo do Senhor. Assim, em todas as épocas, os anjos têm estado perto dos fiéis seguidores de Cristo. A grande confederação do mal acha-se aparelhada contra todos que querem vencer. Portanto, o grande conflito acha-se todo apetrechado contra nós. Mas aqui diz para nós não temermos. Quando nós fazemos a vontade de Deus, guardando o sábado e guardando os seus mandamentos, diz que a grande confederação do mal enche-se aparelhada contra todos que querem vencer, que são os filhos de Deus. Mas Cristo quer que olhemos às coisas invisíveis, aos exércitos celestes acampados em torno de todos quantos amam a Deus, para os livrar. De que perigos visíveis e invisíveis temos sido protegidos mediante a intervenção de anjos, jamais saberemos até que, à luz da eternidade, lá no céu, as providências de Deus nos sejam reveladas. Saberemos então que toda a família celestial estava interessada na família aqui na terra e que mensageiros do trono de Deus de dia e de noite nos assistia, ou dia a dia nos assistiram os nossos passos. Queridos irmãos, chegando aqui, nós já poderíamos dizer quão grande é este Senhor Jesus que comanda os exércitos, que põe à sua disposição, à nossa disposição, todos os exércitos do céu para nos proteger dia após dia, nos conduzir. São mensageiros. Quando Jesus na sinagoga leu a profecia, deteve-se antes da final especificação relativa à obra do Messias, havendo lido as palavras, apregoar o ano aceitável do Senhor, omitiu a frase, e do dia da vingança do nosso Deus. Isto era tão exato como o princípio da profecia, e por seu silêncio,
Jesus não negou a verdade. Mas essa última parte, essa última expressão, era aquela em que seus ouvintes gostavam de ouvir e de pensar e desejavam ver cumprida. Ainda hoje muita gente quer saber o cumprimento exato das profecias, o fim do tempo da graça, e querem ver o cumprimento e querem saber os 6 milagres que terminaram. Enfim, temos muitas pessoas que estão como este povo cego. Mas essa última parte, a expressão era aquela em que os ouvintes gostavam de pensar e desejavam ver cumprida. Clamavam juízos contra os pagãos, não discernindo a que sua própria condição era ainda maior do que a deles. Era a culpa deles também. Achavam-se eles próprios em profunda necessidade daquela misericórdia que recusavam aos gentios. Aquele dia na sinagoga em que Jesus se ergueu entre eles era a sua quase última oportunidade de aceitar o chamado do céu. Estava pouco tempo para terminar o tempo da graça para eles. Aquele que tem prazer na benignidade, de bom grado, os teria salvo da ruína que seus pecados estavam a convidar. Que os seus pecados estavam a convidar. É interessante. Eram os pecados deles. Não sem mais um chamado ao arrependimento, podia ele abandoná-los para o fim do seu ministério na Galileia. Tornou a visitar a terra de suas meninices. Portanto, ele voltou lá, esta vez. Depois de haver sido ainda rejeitado desta forma, a fama de suas pregações e milagres encheram a terra. Ninguém podia agora negar porque possuía poder sobrenatural, Jesus, sobre-humano. O povo de Nazaré sabia que ele andava fazendo o bem e curando todos os oprimidos de Satanás. Havia em torno deles aldeias inteiras em que não se ouvia um gemido de enfermo em casa alguma, pois ele passara entre eles e lhe curava todas as enfermidades. Não havia nem sequer uma pessoa enferma. A benignidade revelada em todo o ato de sua vida dava testemunho de sua devida unção, da sua divina unção. Da sua divina unção. Dava testemunho da sua divina unção. Ao ouvirem-lhe novamente a palavra, os nazarenos foram movidos pelo Espírito Divino. Mas mesmo então, não queriam admitir que o homem, esse Jesus, que fora criado entre eles, fosse diverso ou maior que eles próprios. Ainda eram inflamados pela amargura ou pela amarga recordação de que, ao mesmo tempo que asseverava ele ser o próprio, o prometido, lhes havia, na verdade, recusado um lugar em Israel. Eles queriam ocupar um lugar de proeminência, pois lhe mostrara serem menos dignos do favor de Deus do que um homem e uma mulher pagãos. Daí, embora indagassem de onde veio a este tal sabedoria e a estas maravilhas, não o queriam receber como o Cristo de Deus. Devido à sua incredulidade, o Salvador não pôde mais operar milagres naquela terra. Apenas uns poucos corações se abriram às suas bênçãos e, relutantemente, Jesus partiu para nunca mais voltar.
a incredulidade, uma vez acariciada, continuou a dominar o povo de Nazaré. Assim imperou ela no Sinédrio e na nação. Era só o começo, costuma dizer, não é? Era só uma sementinha para os sacerdotes e o povo, e a primeira rejeição da demonstração do poder do Espírito Santo foi o começo do fim. Cá está, foi o princípio. Foi o nascer de ervas daninhas, de espinhos e cardos no coração do povo. Foi o fim deles. Para mostrar que a sua primeira resistência era justa, continuaram sempre, posteriormente, a contestar as palavras de Cristo. Foi várias vezes, não foi só uma. Foi até ao fim. Sua rejeição do Espírito atingiu o auge na cruz do Calvário. Na destruição de sua cidade, cumpriu-se estas profecias, ou estas coisas que eles semearam, na dispersão do povo aos ventos do céu. Portanto, a nação ficou, como se costuma dizer, desbaratada. Eles fizeram uma coisa, pensam fazer bem, fizeram o pior para a sua própria nação. Oh, como Cristo anulava abrir a Israel os preciosos tesouros da verdade. Mas tal era a sua cegueira espiritual que se tornava impossível revelar-lhes as verdades concernentes ao seu reino. Apegavam-se a seu credo e as suas cerimónias inúteis. Quando a verdade do céu aguardava-se por eles, aceitavam. Apegavam-se a seu credo e as suas cerimónias inúteis. Quando a verdade do céu aguardava ser eles, aceita. Gastavam o dinheiro em palha e cascas, quando tinham ao seu alcance o pão da vida. Porque não iam à palavra de Deus, indagavam diligentemente a ver se estavam em erro. Eles ouviam e acariciavam o que ouviam, não iam indagar às Escrituras Sagradas. As Escrituras do Velho Testamento declaravam positivamente cada detalhe do ministério de Cristo. E repetidamente, ele citava as profecias e declarava: hoje se cumpriu esta Escritura em vossos olhos, em vossos ouvidos. Houvessem eles procurado sinceramente as Escrituras, provando suas teorias pela palavra de Deus, que eram teorias humanas, pela palavra de Deus, iam ver que Jesus não teria passado mal com eles. E Jesus não teria precisado chorar por sua impenitência. Não teria necessitado declarar: eis que a vossa casa se vos deixará deserta. Está em São Lucas, capítulo 3, versículo 13. São Lucas, capítulo 13, versículo 35. Deveriam estar familiarizados com as provas de sua messianidade, de sua missão de Messias, e calamidade que lançou em ruínas sua orgulhosa cidade poderia ter sido evitada. Mas o espírito dos judeus se estreitara por sua irrazoável fanatismo. As lições de Cristo revelaram-nos as deficiências de caráter e requeriam um arrependimento. Se eles lhes aceitassem os ensinos, teriam de mudar de hábitos, e suas acariciadas esperanças deviam-se sacrificar a honrar
a honra dos homens, que é que eles estavam a fazer, a honrar os homens. Se obedecessem às palavras desse novo Rabi, tinham de ir de encontro às opiniões dos pensadores e mestres do seu tempo. Portanto, tinham de ir de encontro às opiniões dos pensadores e mestres do seu tempo que estavam contra a missão de Jesus. A verdade era impopular nos dias de Cristo. E agora? E agora? É popular a mensagem de Jesus? É impopular em nossos dias. Tem-nos sido sempre impopular. Tem sido sempre impopular. Desde que Satanás despertou no homem, no princípio, o desagrado por ela, pela verdade, mediante a apresentação de fábulas, que é opiniões dos homens, às vezes, fábulas, que induziram à exaltação própria. Fábulas como uma delas. Uma delas é a imortalidade da alma, outra delas é a evolução. Fábulas. A fábula do domingo. Enfim, não falta fábulas para enganar os homens. Não encontramos hoje teorias e doutrinas que não têm fundamento na palavra de Deus? Os homens a elas se apegam tão tenazmente como os judeus às suas tradições. Parece que estão-se a pegar à verdade bíblica. E não, mas estão-se a pegar a doutrinas ou a teorias humanas. Os guias judaicos estavam cheios de orgulho espiritual. Isto é que é o grande problema. Seu desejo de glorificação própria manifestava-se mesmo no serviço do santuário. Seu desejo de glorificação própria, mesmo no santuário. Amavam os melhores assentos nas sinagogas. Amavam também as saudações nas praças. Olá! E satisfaziam-se com a publicação de seus títulos por lábios de homens. Doutor, mestre, rabi. À medida que declinava a verdadeira piedade, caía a verdadeira piedade, tornavam-se mais zelosos de suas tradições e cerimónias. Substituíram a piedade, que é o amor pelos fracos, zelo pelas almas, e passaram a ter mais religião, de ser mais fanáticos e zelosos, quer dizer, zelosos nas suas teorias, nas suas tradições humanas. Em vista de terem o teu entendimento obscurecido pelo preconceito egoísta, não podiam harmonizar o poder das convicções que tinham com as palavras de Cristo. Não se harmonizavam. Com a humildade de sua vida, então, ainda pior, eles não se viam, não se reviam na pessoa de Jesus. Não apreciavam o facto de que a verdadeira grandeza dispensa ostentação. A pobreza desse homem parece ter sido o problema. A pobreza desse Jesus parecia inteiramente em desacordo com as suas afirmações de ser ele o Messias. Então ele dizia ser o Messias e não aparecia como rei, como sacerdote. Não é? Se estava satisfeito de não ter a força das armas, que seria a nação deles. Eles puseram Jesus em causa. Como poderia este, com esse poder ilimitado e a glória tão longamente antecipados,
trazer às nações a submissão à cidade dos judeus. Eles não viam nada em Jesus. Coitadinho, Jesus não ia fazer nada. É o que eles pensavam. Este não é. Este é um homem simples. Não haviam os sacerdotes ensinado que Israel devia exercer domínio sobre a terra? E seria possível que os grandes mestres religiosos lubrassem em erro? Portanto, pensavam, por ser mestres religiosos, doutores, ensinadores, legisladores da religião, que não estavam em erro. Como hoje se acredita que quando se atinge o topo de patamar de religião, e a religião popular assim o afirma, que diz que até é infalível. Infalível. Mas não. Foi apenas a ausência da glória exterior na vida de Jesus que levou os judeus a rejeitá-lo. Então o que é que foi? Vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Ele era a personificação da pureza, a santidade. Eles eram impuros, não eram santos. Eles eram tão pecadores, que estavam sempre prontos a tirar pedras. Sempre prontos a rebaixar. Sua vida irrepreensível de Jesus projetava luz sobre o coração deles. Era isso que os ofendia mais. Sua vida irrepreensível projetava luz sobre o coração deles. Sua sinceridade lhes revelava a sua insinceridade. Ela manifestava o vazio, a vida de Jesus manifestava o vazio de sua pretensa piedade. Mostrava-lhes a iniquidade em seu odioso caráter. Manifestava-lhes a iniquidade. Essa luz era mal recebida. É que Jesus era um exemplo espetacular, como se costuma dizer, era um exemplo de piedade, que ficava muito longe de ser atingido por eles, na ótica deles, que não era, na ótica deles, o melhor, não era o que eles queriam, pois eles não queriam, eles odiavam a piedade. Se Cristo houvesse chamado a atenção para os fariseus, que eles tinham razão, e se exaltasse o saber, que eles tinham muito saber, e a piedade, que não tinha nenhuma, eles iam saudado com alegria. Teriam ido arrebanhado, Jesus tinha arrebanhado muitos rabis, muitos mestres. Mas quando lhes falou do reino do céu, como uma dispensação de misericórdia a toda a humanidade, estavam a apresentar um aspecto da religião que eles não suportavam. Eles não suportavam aquilo. Seu próprio exemplo e ensino nunca haviam sido de molde a tornar desejável o serviço de Deus. É interessante. Então eles não apresentavam o serviço de Deus. Qual era? Era salvar. Ao verem Jesus, dando atenção àquelas mesmas pessoas que eles odiavam e repeliam para longe como os leprosos, isso lhes incitava as piores paixões no coração orgulhoso e eu diria obstinado. Não obstante sua vanglória, que sob o leão da tribo de Judá, Apocalipse 5:5, Israel seria exaltado à preeminência sobre todas as nações, teriam podido sofrer a excepção de suas ambiciosas esperanças, de preferência em suportar a reprovação de Cristo, a seus pecados e a repreensão que sentiam mesmo pela presença de sua pureza, santidade ao nome de Deus, pureza
e santidade. Muitos hoje também estão na mesma condição. Estão na mesma condição que o povo judeu. E espero não ser eu. Porquê é que Jesus ainda não voltou? Muitos indagam. Porquê é que Jesus não resolveu o problema da desgraça deste mundo, do sofrimento? Eu vou ler um texto que se encontra no Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 68 e 69. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Romanos 13, versículo 12. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3,15. Não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse assim tão retardada. Não era desígnio do seu povo, Israel, que vagueasse 40 anos no deserto. Uma comparação que cabe aqui. Ele prometera levá-los diretamente à terra prometida. Mas o que é que aconteceu? E ele estabeleceu-los como um povo santo, sábio e feliz. Aqueles, porém, a quem havia sido pregado primeiramente, não entraram por causa da sua incredulidade. Hebreus 3,19. Seus corações encheram-se de murmurações, rebelião e ódio. E ele não pôde cumprir seu concerto com eles. Por 40 anos, incredulidade, murmurações e rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. O mesmo pecado, ou os mesmos pecados, vamos dizer aqui, têm retardado a entrada do moderno Israel na Canaã celeste. Em nenhum dos casos, as promessas de Deus estiveram em falta. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo de Deus que nos tem conservado neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Portanto, porquê é que Jesus ainda não voltou? Está a saber que o povo está incrédulo. Nós muitas vezes dizemos que o povo judeu estava incrédulo, mas agora está tão incrédulo como o povo judeu. Não abandonou a religião, não abandonou as cerimónias, mas a falta de piedade, as formas de piedade podem ter, mas não têm a grande piedade. A piedade não tem o amor, a falta de consagração e tem a contenda entre o professo dentro da igreja. Tem conservado o povo neste mundo. Que condição é que o povo de Deus está neste mundo? Na incredulidade. Enfim, quem é este homem de Nazaré? Quem é? É o filho do carpinteiro. É este mesmo que Jesus disse que iria voltar. É ele mesmo que virá. Não é o outro. Não é o outro que se procura idealizar com cerimónias, com religiões, com música, com danças, com festas, com palhaçadas e com teatros e com tantas coisas, como aqui diz, mundanismo, incredulidade e falta de consagração e a contenda entre o professo e o povo de Deus. É muito difícil dizer que o povo de Deus está unido. Muitos querem o povo de Deus unido a quê? À incredulidade, unido às formas religiosas, unido, não é unido ao mundo,
mas eles estão unidos ao mundo. Infelizmente, eles querem uma unidade fictícia, uma unidade que não é divina, é uma unidade humana, uma unidade basilar, uma unidade bíblica, não é bíblica, é uma unidade humana religiosa. E simplesmente isso não chega, não basta, não serve, não entra lá no céu, no reino dos céus, não entra o ser humano como está na sua infidelidade, na sua incredulidade. Enfim, que Deus tenha misericórdia de nós, possamos orar intensivamente e ver onde temos falhado, para Deus nos corrigir e para Deus nos transformar. Ajuda-nos, Senhor, nesta hora que finalizamos este culto e que intercedemos agora pelo Teu povo, Senhor. Colocamos as mãos no Teu propiciatório para que Tu tenhas misericórdia do Teu povo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, na nossa incredulidade. Ajuda-nos, Senhor. E dá-nos, Senhor, sabedoria, força para obedecer aos Teus santos mandamentos. Tudo peço para mim e para todo o Teu povo, que precisa de cura espiritual, cura física e cura da sua fé. Tudo peço e agradeço no nome de Santo Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.